Não me chame de meu amor. Não me toque. E pelo amor de Deus, Lia, não nos revele casados neste avião, ou cometeremos um erro grave. A voz de Marcos era um sussurro gelado, uma faca de gelo que perfurou o zumbido monótono da cabine e se alojou diretamente no meu coração. Olhei para ele, incrédula. A bolha de felicidade e antecipação em que flutuávamos arrebentar com um som mudo e devastador. Seus olhos, normalmente quentes como mel derretido e cheios de uma adoração que era o meu porto seguro, estavam sombrios, assustados, fitando algo ou alguém por cima do meu ombro com a intensidade de um animal encurralado. Estávamos a 10.000 metros de altitude, presos numa caixa de metal pressurizada que nos levava para o que deveria ser o maior triunfo da sua carreira, a celebração do nosso sucesso conjunto, a primeira página de um novo capítulo glorioso. Mas, com aquelas poucas palavras, ele transformou nosso voo de primeira classe num pesadelo claustrofóbico. Cada fibra do meu ser, cada célula do meu corpo gritava uma pergunta única e ensurdecedora. Por quê? O anel de casamento no meu dedo, uma aliança de platina e diamantes que até um segundo atrás era um símbolo do nosso amor, da nossa parceria inabalável, de repente parecia pesado, frio, uma peça de evidência de um crime que eu não sabia que estávamos a cometer. Segui o seu olhar aterrorizado e vi um homem mais velho, de terno impecável e cabelos grisalhos penteados para trás com uma precisão cirúrgica. Ele estava a poucas fileiras de distância, lendo um jornal financeiro com uma expressão de desinteresse régio. Quem era aquele homem? E que poder sombrio e invisível ele tinha para fazer o meu marido, o meu leão, querer apagar a nossa história, apagar a mim, no meio do céu? A onda de choque inicial deu lugar a uma confusão gelada que se espalhou pelas minhas veias como um veneno lento. Tentei processar a ordem dele, dissecá-la com a minha mente de advogada. Não o tocar, não o chamar por um apelido carinhoso, fingir que não éramos marido e mulher. Era um pedido tão absurdo, tão fundamentalmente doloroso, que a minha mente se recusou a aceitá-lo. Olhei para as nossas mãos, que contavam uma história muito diferente. A minha, escura e delicada, com unhas pintadas de um vermelho profundo, repousava sobre o braço do assento. A dele, pálida e forte, estava crispada, os nós dos dedos brancos contra o couro cinzento. Horas antes, no lounge exclusivo do aeroporto, essas mesmas mãos estavam entrelaçadas, os nossos dedos a desenhar padrões preguiçosos um no outro, enquanto brindávamos com champanhe caro, celebrando a viagem a Dubai, celebrando o contrato multimilionário que Marcos estava prestes a fechar. Um contrato que ele perseguiu durante anos, que significaria nossa segurança financeira, a casa dos nossos sonhos com um jardim para os nossos futuros filhos, tudo o que sussurrávamos um ao outro no escuro. E agora, ele estava a agir como se eu fosse uma estranha, uma responsabilidade, uma ameaça. Marcos, o que se passa? Estás a assustar-me. Sussurrei de volta, a minha voz um fio trêmulo que mal conseguiu atravessar o nó na minha garganta. Ele não olhou para mim. Manteve os olhos fixos, quase hipnotizados, no homem de terno, cuja presença parecia sugar todo o ar e a cor da cabine. Aquele homem, disse Marcos, a sua voz tão baixa que mal a consegui ouvir por cima do ruído dos motores. É o Sr. Almeida, o cliente, o dono de tudo. Ele não pode saber sobre nós. A explicação, se é que se podia chamar assim, só serviu para aprofundar o mistério e a minha angústia crescente. A minha mente girava, procurando uma lógica, uma razão que não me destruísse. Não pode saber o quê? Que és casado? Isso é ridículo. Que tipo de negócio é este em que o Estado Civil é um segredo de Estado? As minhas palavras saíram mais ásperas do que eu pretendia, afiadas pelo medo que se transformava rapidamente numa raiva protetora. Senti-me como uma peça descartável no seu grande jogo de carreira,
um detalhe inconveniente a ser escondido. Vi-o engolir em seco, o seu pomo de Adão a subir e descer. Lia, por favor, agora não é a altura. Peço-te, apenas confie em mim. É complicado, ele é da velha guarda, muito tradicional. Tradicional? Repeti, e a palavra soou obscena na minha boca, o sarcasmo a pingar da minha língua como veneno. O que é que isso significa, Marcos? Tradicional? É o novo eufemismo corporativo para algo que não tens a coragem de dizer? Ele tem alguma regra bizarra contra os seus parceiros de negócios terem esposas? Ou o problema é especificamente comigo? A pergunta ficou a pairar no ar entre nós, feia, pesada e carregada de uma verdade que eu já sentia na boca do estômago. Sabia a resposta antes mesmo de ele ter a coragem de a admitir, mas precisava de a ouvir. Precisava que ele dissesse a verdade monstruosa que estava a tentar esconder por trás de palavras vazias como tradicional e complicado. O silêncio dele foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. Foi um vácuo que sugou todas as nossas memórias felizes, todas as promessas, todo o ar. Foi nesse silêncio que compreendi, com uma clareza que me partiu ao meio. O problema não era eu ser uma esposa. O problema era a cor da minha pele. O meu marido, o homem que jurou amar-me e proteger-me, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, estava a pedir-me para me apagar, porque tinha vergonha, ou pior, medo do que o seu cliente racista e todo-poderoso pudesse pensar. A comissária de bordo, alheia ao cataclismo silencioso que ocorria no assento 3A, aproximou-se com um sorriso profissional e imaculado, oferecendo-nos mais champanhe numa bandeja de prata. Mais um pouco para celebrar a viagem? Perguntou ela, a sua voz alegre uma dissonância cruel. Marcos aceitou com um aceno de cabeça tenso, um movimento brusco e robótico, evitando o meu olhar como se fosse o sol. Eu recusei com um gesto seco da mão. O sabor das bolhas pareceria cinzas na minha boca agora. A comissária afastou-se, e o silêncio voltou a cair sobre nós, mais pesado do que antes. Peguei na minha bolsa do chão, o couro italiano macio a parecer estranho e alheio nas minhas mãos. Com os dedos a tremer de raiva e de uma humilhação tão profunda que me queimava por dentro, abri o fecho e tirei o meu anel de casamento. O diamante central que ele escolhera porque brilhava como os teus olhos quando sorris, brilhou sob a luz fraca da cabine, a zombar de mim, um farol de promessas quebradas. Deslizei-o do meu dedo. A pele por baixo estava pálida, marcada, um fantasma do compromisso que acabara de ser anulado. Coloquei o anel no bolso interior da bolsa. O gesto a parecer um divórcio em miniatura, realizado a 10.000 metros de altura. Senti os olhos de Marcos em mim, e quando finalmente me virei para ele, vi uma súplica silenciosa, uma dor que quase me fez vacilar. Ele abriu a boca para falar, talvez para se desculpar, talvez para tentar justificar o injustificável, mas eu simplesmente abanei a cabeça, um movimento mínimo e cortante que o silenciou. Não havia nada que ele pudesse dizer. Em vez de o olhar, foquei-me na janela, observando as nuvens passarem por baixo de nós, o mar infinito de branco, indiferente ao drama que se desenrolava acima delas. Eu era Lia Soares, uma advogada de topo, sócia do meu próprio escritório, uma mulher que construiu a sua carreira do nada, que lutou contra preconceitos e microagressões a vida inteira para chegar onde estava. Nunca, em todos os meus anos de batalhas em tribunais e salas de reuniões, me senti tão pequena, tão desvalorizada, tão invisível como naquele momento. Apagada, não por um estranho, mas pelo homem que deveria ser o meu maior defensor, o meu parceiro. A viagem de 12 horas que se estendia à nossa frente de repente pareceu uma sentença de prisão. Eu estava presa ao lado do meu carcereiro, que também era o homem que eu amava. E a cada quilômetro que nos aproximávamos de Dubai, eu sentia-me mais longe do meu marido
e mais perto de uma versão de mim mesma mais fria, mais dura, que eu não tinha a certeza de querer conhecer. A primeira hora do voo passou num silêncio torturante, espesso e pesado como o ar antes de uma tempestade. Eu lia a mesma página de um thriller jurídico vezes sem conta, as palavras a desfocarem-se numa mancha de tinta insignificante. Eram apenas formas no papel. A verdadeira intriga, o verdadeiro crime, estava a desenrolar-se no assento ao meu lado. Marcos fingia trabalhar no seu portátil, mas o ecrã estava escuro há demasiado tempo. No seu reflexo polido, eu via o seu rosto tenso, a mandíbula cerrada, os olhos a lançarem-me olhares furtivos e suplicantes. Ele esperava que eu quebrasse o gelo, que lhe desse algum tipo de absolvição, um sinal de que o seu pedido monstruoso era, de alguma forma, perdoável. Mas eu não tinha nada para lhe dar. O meu poço de compaixão tinha secado, deixando apenas um lodo de raiva e humilhação. A minha mente, treinada para encontrar padrões e inconsistências, estava a correr a uma velocidade vertiginosa, a rebobinar cada conversa que tivemos sobre esta viagem, cada jantar de celebração, cada sussurro entusiasmado na cama. Procurava os sinais de aviso que na minha felicidade cega ignorei. Ele mencionou que o Sr. Almeida era exigente, um pouco excêntrico, um titã de uma era passada. Elogiou a sua genialidade nos negócios, a sua reputação implacável. Lembro-me de uma noite há algumas semanas, enquanto bebíamos vinho na nossa varanda. Marcos estava a falar sobre o histórico de Almeida e disse algo que na altura pareceu uma peculiaridade de negócios. Ele valoriza a lealdade e uma imagem pública imaculada acima de tudo. É obcecado com legados, com linhagens. Acha que o mundo moderno perdeu o rumo. Na altura, eu interpretei aquilo como o discurso típico de um bilionário conservador. Agora, as palavras ressoavam com um significado sinistro. Teria ele escondido o fanatismo de Almeida de mim, de propósito, construindo uma parede de meias-verdades? Ou ele próprio estava em negação, um otimismo desesperado a levá-lo a acreditar que, de alguma forma, o seu amor por mim seria a exceção à regra de ódio de outro homem? A verdade é que importava. Importava tanto que ele estava disposto a sacrificar a minha dignidade no altar da sua ambição. E o mais doloroso era que não era apenas a sua ambição, era a nossa. Eu celebrei cada pequena vitória que nos levou até este ponto. Eu fiz a pesquisa jurídica para as fases iniciais do acordo. Eu ouvi-o praticar a sua apresentação durante horas. O nosso sucesso era um tecido que tínhamos tecido juntos, fio a fio. E agora, ele estava a puxar os meus fios, a desfazer-me do padrão para que este parecesse mais apelativo para um comprador racista. A cada minuto que passava, o ressentimento crescia dentro de mim como uma erva daninha venenosa, as suas gavinhas a sufocarem as memórias felizes que tínhamos construído. A certa altura, Marcos fechou o portátil com um clique suave, mas definitivo. Um som que pareceu cortar a tensão como uma guilhotina. Ele virou-se ligeiramente na minha direção, o corpo a formar um ângulo de súplica, embora ainda não me encarasse diretamente. A sua mão pairou no espaço entre nós, querendo tocar-me, mas com medo de o fazer. Lia, começou ele, a sua voz baixa e rouca, arranhada pela culpa. Eu sei o que estás a pensar. E não é assim. Não é assim de todo. Eu amo-te. Tu és tudo para mim. Tu sabes disso. As palavras eram as certas, as que ele sempre usara para me acalmar depois de uma discussão ou para me confortar após um dia difícil. Mas agora soavam ocas, desprovidas de convicção. Eram as palavras de um homem a tentar controlar os danos, não as de um marido a consolar a sua esposa ferida. Uma zombaria cruel da intimidade que partilhávamos. O amor não se parece com isto, Marcos, respondi. A minha própria voz perigosamente calma, cada sílaba anunciada como uma precisão gelada. Finalmente, levantei os olhos do livro e encarei-o. Então diz-me como é. Explica-me. Ajuda-me a entender por que é que a nossa aliança
está no fundo da minha bolsa, e eu estou a sentir-me como a tua secretária estagiária, uma peça de bagagem de mão que tem de ser escondida na alfândega. Ajuda-me a entender por que é que o preconceito de um velho rico e intolerante é mais importante do que o nosso casamento. E, por favor, sê mais criativo do que ele é tradicional. Ele finalmente olhou para mim, e a agonia nos seus olhos era genuína, um poço de miséria e autoaversão. Isso, de alguma forma, tornava tudo pior. Se ele fosse um monstro, eu poderia odiá-lo puramente. Mas ele não era. Ele era um covarde. E a covardia era, de certa forma, mais difícil de perdoar, porque era uma escolha consciente de se magoar a si mesmo e aos outros por medo. Este contrato, disse ele, a voz a ganhar um tom de urgência desesperada, como se a lógica pudesse de alguma forma remendar a ferida que ele abrira, não é apenas sobre dinheiro, é sobre legado. É a empresa do meu pai. Ele hipotecou a casa 2 vezes para manter-a funcionar nos primeiros anos. Ele trabalhou até quase ter um ataque cardíaco para ter uma oportunidade como esta, uma única oportunidade de entrar na liga principal. O Sr. Almeida pode fazer ou destruir-nos com uma única palavra. Ele não está apenas a investir, está a ungir um sucessor para o seu império no Médio Oriente. Ele vem de um mundo diferente, Lia. Um mundo onde as aparências são tudo, onde as regras são arcaicas e inabaláveis. Ele nunca provaria. Marcos parou. A sua coragem a falhar-lhe, incapaz de proferir a verdade feia. Nus, terminei por ele. A palavra a sair como veneno, a queimar-me a língua. Ele nunca nos aprovaria. Então a tua solução é fingir que nós não existimos? Apagar-me da equação para que os teus números batam certo? Ele passou as mãos pelo cabelo, um gesto de desespero que eu conhecia tão bem, mas que agora me enchia de desprezo em vez de simpatia. É só por alguns dias. 3, 4 dias no máximo, até o contrato estar assinado. Depois, quando a tinta secar, ele não poderá fazer nada. Podemos ser nós mesmos outra vez. Por favor, Lia, tenta entender o que está em jogo. Oh, eu entendo perfeitamente o que está em jogo, retorqui, a minha voz a subir um pouco, afiada e cortante. A minha autoestima, o respeito no nosso casamento, a linha que, uma vez cruzada, nunca mais poderá ser descruzada. Tu não estás a pedir-me para participar numa pequena mentira branca, Marcos. Estás a pedir-me para validar o preconceito de um homem. Estás a pedir-me para concordar que o nosso amor é algo de que nos devemos envergonhar. Ele tentou interromper, mas eu levantei uma mão. Deixa-me perguntar-te uma coisa. Tu não pensaste nisto, pois não? Foste apanhado de surpresa e entraste em pânico. Então, vamos pensar agora. E se ele te convidar para jantar no palácio dele? E se ele te perguntar sobre a tua vida pessoal? Sobre por que é que um homem de sucesso como tu, com quase 40 anos, ainda está solteiro? O que vais dizer? Que és demasiado dedicado ao trabalho? Que nenhuma mulher foi boa o suficiente? Cada uma dessas mentiras é um insulto direto a mim. E se ele te tentar apresentar a filha de um amigo? Um bom partido da sua perspectiva. O que vais fazer, Marcos? Vais aceitar? Vais sorrir e ser encantador? Vais continuar a mentir até onde? Cada pergunta era uma punhalada, e eu via-o a encolher-se com cada uma delas, o sangue a fugir-lhe do rosto. Era óbvio que ele não tinha pensado em nada disto. Na sua mente focada no negócio, isto era uma simples transação. Esconder-me por um tempo, obter a recompensa. Ele não tinha considerado o custo emocional, a teia de mentiras pegajosas que teríamos de tecer. Ele não tinha pensado em mim, na pessoa que teria de sorrir e acenar, ou pior, esconder-se num quarto de hotel enquanto a sua existência era metodicamente negada. A sua mão, tremendo ligeiramente, estendeu-se e pousou sobre a minha. Foi um gesto instintivo, o de um marido a procurar conforto na sua esposa. Por um momento, o meu corpo quase respondeu.
O hábito de anos de intimidade quase a superar a raiva. Mas depois, retirei a minha mão bruscamente, como se a dele estivesse em brasa. O seu toque pareceu-me uma violação. O seu rosto desmoronou-se. O choque da minha rejeição física pareceu atingi-lo mais do que qualquer uma das minhas palavras. Lia, sussurrou ele, o seu nome um som quebrado. Não, disse eu, a minha voz agora desprovida de qualquer emoção. Era uma calma assustadora, a calma do epicentro de um furacão. Tu não percebes, Marcos. Tu achas que estás a pedir um pequeno sacrifício, mas o que tu estás a pedir é que eu me olhe ao espelho e veja alguém que não vale a pena defender. E estás a pedir-me para olhar para ti e ver um homem que concorda com isso. O zumbido do avião parecia intensificar-se, a ecoar o caos ensurdecedor dentro da minha cabeça. Estávamos presos juntos, a voar a 800 km/h em direção a um futuro brilhante que estava a ser construído sobre uma fundação podre de engano e vergonha. Estávamos a caminho de um lugar onde ele seria um rei, e eu seria o seu segredo sujo. Sem dizer mais uma palavra, abri o compartimento superior e tirei a minha mala de mão. Senti o olhar de Marcos em mim, confuso e alarmado. Abri-a e tirei os meus auscultadores com cancelamento de ruído. Coloquei-os sobre as orelhas, o mundo a ser instantaneamente silenciado. Selecionei uma playlist no meu telemóvel, canções de raiva e poder que costumava ouvir antes de um grande caso no tribunal. A batida pulsante encheu a minha cabeça, afogando o som do motor do avião e a presença do homem ao meu lado. Virei-me para a janela, deixando-o com o meu silêncio e as minhas costas. Lá fora, o sol estava a começar a pôr-se, pintando as nuvens de tons de laranja e roxo. Era lindo, mas eu não sentia nada. Estávamos a voar para o nascer do sol em Dubai, mas tudo o que eu sentia era a escuridão a descer sobre nós. A viagem já não era de 12 horas. Era uma viagem para o resto da minha vida. E eu tinha acabado de perceber que talvez a estivesse a fazer sozinha. A meio do voo, num silêncio que se tornara mais ruidoso do que qualquer conversa, o inevitável aconteceu. Viu pelo canto do olho, um movimento deliberado e imponente. O senhor Almeida levantou-se para esticar as pernas. A sua figura alta e esguia a mover-se pelo corredor com a autoridade tranquila de um homem habituado a que o espaço se curve à sua volta. O meu corpo inteiro enrijeceu. Uma reação visceral, um arame farpado a apertar-se à volta dos meus pulmões. Ao meu lado, Marcos ficou pálido, a cor a fugir do seu rosto, deixando para trás uma máscara de cera de pânico mal disfarçado. Ele parecia ter encolhido no seu próprio assento. No seu caminho de volta, Almeida parou junto à nossa fila, o seu corpo a bloquear a pouca luz que entrava pela janela. A sua sombra caiu sobre nós, fria e escura. Marcos, meu rapaz, disse Almeida. A sua voz um barítono ressonante que parecia fazer vibrar o próprio ar da cabine, comandando a atenção de todos, mesmo daqueles que fingiam não ouvir. Espero que o voo esteja a ser do seu agrado. O seu olhar, de um azul gélido e penetrante, fixou-se em Marcos, passando por mim como se eu fosse parte da mobília, uma extensão do assento, uma presença tão insignificante que nem sequer merecia um registro consciente. Excelente, senhor Almeida. A tripulação tem sido impecável, respondeu Marcos, e a sua voz, normalmente tão firme e confiante, soou artificialmente alegre, um tom acima do normal, forçada e frágil. Senti um desejo avassalador, uma onda de fogo que subiu pela minha garganta, de gritar, de me levantar e destruir aquela farsa, de dizer: ele é meu marido, e eu sou a esposa dele, a mulher com quem ele partilha a vida, a cama e os sonhos que este contrato supostamente vai realizar, apenas para ver o choque nos seus rostos, para estilhaçar a sua compostura de velho mundo. Mas a minha garganta fechou-se. Fiquei em silêncio,
paralisada pela humilhação e pela raiva, a desempenhar o papel invisível que me foi atribuído. Almeida deu um pequeno sorriso paternalista a Marcos, um movimento dos lábios que não alcançou seus olhos calculistas. Bom, precisas de estar descansado. O trabalho que temos pela frente em Dubai será monumental. Exigirá toda a tua energia e foco. Então, como uma reflexão tardia, os seus olhos pousaram brevemente em mim. Não foi um olhar de reconhecimento, mas de catalogação. Um brilho de curiosidade desinteressada, como um homem a notar um detalhe peculiar na decoração. E esta é a sua assistente? A palavra assistente pairou no ar, suspensa numa nuvem de condescendência venenosa. Senti o meu sangue a ferver, a subir-me às orelhas. Anos de estudo na faculdade de Direito, noites em claro a preparar casos, vitórias em tribunal contra adversários que me subestimaram, o meu nome na porta do meu próprio escritório. Tudo isso, todo o meu percurso, a minha identidade profissional forjada a ferro e fogo, reduzido a assistente. A palavra não era apenas um erro, era um apagamento. Antes que eu pudesse sequer pensar em formular uma resposta que fosse ao mesmo tempo digna e cortante, antes que a minha mente de advogada pudesse apresentar uma objeção, Marcos interveio, a sua voz um pouco rápida demais, a tropeçar nas palavras. Esta é a doutora Lia Santos, uma colega. Ela é consultora jurídica sênior na nossa equipa, uma das melhores do país, na verdade. A sua perspicácia foi fundamental nas fases preliminares. Doutora Santos, o meu nome profissional, o meu nome de solteira. Ele agarrou-se a ele como um náufrago a um pedaço de madeira. Foi uma tentativa patética e desesperada de me dar algum status, de mitigar o insulto que ele próprio permitira, mas em vez de apagar a ofensa, apenas a amplificou. Transformou uma mentira, por omissão, numa mentira fabricada. Era uma camada extra de engano, mais complexa e, por isso mesmo, mais insultuosa. Ele não estava apenas a esconder-me, estava a reescrever-me. O Sr. Almeida ergueu uma sobrancelha grisalha, um gesto mínimo que transmitia um universo de ceticismo. Parecia vagamente impressionado, mas o desinteresse fundamental permanecia. Santos, repetiu ele, testando o nome na sua língua, como se estivesse a provar um vinho desconhecido. Não sabia que tinhas consultores deste calibre na tua equipa, Marcos. É bom ver que a tua empresa investe em talentos diversos. A pausa antes de talentos diversos foi carregada de um significado que me gelou até aos ossos. Era um elogio que soava como um insulto, um reconhecimento que era, na sua essência, uma demarcação. E com isso, ele deu um aceno de cabeça final a Marcos e voltou para o seu assento, deixando um rasto de humilhação e o cheiro subtil de um aftershave caro no seu encalço. Assim que ele se foi, o ar pareceu voltar a entrar na cabine. Virei-me para Marcos, movendo-me lentamente, como se estivesse debaixo de água. A fúria ardia nos meus olhos como brasas. Doutora Santos? Consultora jurídica sénior? Estás a falar a sério? Sussurrei, a minha voz um silvo baixo e perigoso, a tremer com uma raiva tão intensa que me fazia sentir fisicamente doente. O que querias que eu dissesse, Lia? Retorquiu ele, a sua própria frustração e alívio a virem à superfície numa mistura feia. A sua defensiva era uma parede que ele erguia instantaneamente. Que ele te chamasse de minha assistente e eu concordasse? Que te deixasse humilhar? Eu tentei dar-te o respeito que mereces. Respeito? A palavra saiu da minha boca com um escárnio que me surpreendeu a mim mesma. Respeito seria apresentares-me como tua esposa. Respeito seria teres a coragem de dizer: Senhor Almeida, esta é Lia, a minha mulher, e a pessoa mais importante da minha vida. Respeito seria defenderes o nosso casamento, em vez de o esconderes como se fosse uma doença vergonhosa. Isto não é respeito, Marcos. Isto é uma performance elaborada para apaziguar um racista intolerante. E o pior de tudo é que estás a usar a minha carreira, o meu título, tudo o que eu construí sozinha,
como um adereço no teu espetáculo patético. Eu estava a lutar para manter a minha voz baixa, dolorosamente consciente dos outros passageiros à nossa volta, das comissárias de bordo que passavam. Mas a minha indignação era uma força física, um animal enjaulado a arranhar as minhas costelas, a ameaçar explodir e destruir tudo. Eu queria levantar-me, pegar na minha bagagem de mão e marchar para o fundo do avião, para a classe econômica, para o porão de carga, para o mais longe possível dele. Mas não havia para onde ir. Estávamos acorrentados aos nossos assentos de luxo, acorrentados a esta mentira que se tornava mais pesada a cada minuto. Eu estou a tentar proteger-nos, insistiu ele, a sua voz um apelo desesperado. Proteger o nosso futuro. Não percebes o que está em jogo? Não há nós nisto, Marcos, disse eu, e a minha voz quebrou-se finalmente. A raiva a dar lugar a uma dor cortante. Neste avião, a tu e a tua carreira. E depois a eu, a colega, a doutora Santos, que convenientemente tem de desaparecer quando vou aterrar. Diz-me, qual é o plano para Dubai? Fico trancada no quarto de hotel enquanto tu jantas com o teu novo melhor amigo? Tenho de usar a entrada de serviço para não ser vista? Ou talvez devamos reservar hotéis diferentes? O que acontece se ele nos vir no mesmo restaurante? Devo fingir que não te conheço? Explica-me a logística desta farsa, por favor. Eu preciso de saber as regras do meu próprio apagamento. A amargura e o detalhe nas minhas palavras chocaram-no. Viu recuar fisicamente, como se eu o tivesse esbofeteado. A sua boca abriu e fechou, mas nenhum som saiu. Lia, eu nunca... Nunca digas nunca, Marcos. Há algumas horas eu teria dito que tu nunca me pedirias para tirar a minha aliança de casamento. Eu teria dito que nunca me apresentarias como uma colega. Parece que estamos ambos a aprender coisas novas um sobre o outro a 10.000 metros de altitude. Virei-lhe as costas. Um gesto deliberado e final, encarando a janela novamente. Mas desta vez, a paisagem de nuvens estava desfocada. As lágrimas, quentes e silenciosas, escorriam livremente pelo meu rosto, traçando caminhos frios na minha pele. Eu não era a doutora Santos. Essa era uma identidade que eu usava como armadura no meu mundo profissional. No meu coração, na minha alma, eu era a senhora Lia Andrade. E o homem sentado ao meu lado, o meu marido, tinha acabado de me roubar o nome e a identidade, trocando-os por um punhado de moedas de prata. Passei as horas seguintes num estado de dormência miserável. Recusei a refeição quando a comissária ofereceu com um sorriso. Recusei mais bebidas. Enrolei-me debaixo do cobertor fino da companhia aérea, virando o meu corpo o mais longe possível dele, fingindo dormir, esperando que a inconsciência me levasse ou que o tempo simplesmente passasse mais rápido. Cada vez que Marcos se movia, cada vez que o seu braço roçava acidentalmente no meu, eu encolhia-me. O espaço entre nós, normalmente preenchido com toques fáceis, com o calor da familiaridade confortável, tornou-se um abismo gelado, uma terra de ninguém. Ele tentou falar comigo mais algumas vezes, sussurros que mal perfuravam a névoa da minha dor. Lia, por favor, e podemos falar sobre isto quando aterrarmos. E o mais desesperado de todos, não me faças passar por isto sozinho. Ignorei-o. O silêncio era a minha única arma, a minha única defesa. Não havia nada a ser dito. As suas ações, a sua escolha de me sacrificar no altar da sua ambição, falaram mais alto do que quaisquer palavras de desculpa que ele pudesse agora proferir. A minha mente, no entanto, não estava silenciosa. Estava a exibir um filme cruel da nossa vida juntos em loop. O nosso primeiro encontro num café barulhento, onde ele derrubou seu café por nervosismo e rimos tanto que o vinho saiu pelo meu nariz. O pedido de casamento dele, de joelhos numa poça de água durante um temporal, porque ele estava demasiado impaciente para esperar pelo momento perfeito que tinha planeado.
O nosso casamento. Uma pequena cerimônia com os nossos amigos e familiares mais próximos, onde lemos os nossos próprios votos, prometendo honrar e acarinhar um ao outro, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza. Ele estava a falhar em todas essas promessas, de forma espetacular. Estávamos na riqueza, ou a caminho dela, e ele estava a escolher-me para viver na pobreza emocional. Estávamos a caminho da alegria do seu maior sucesso profissional, e ele estava a mergulhar-me na mais profunda tristeza da negação e da vergonha. A cada recordação feliz, uma nova onda de dor abatia-se sobre mim. O homem que me prometera o mundo estava, naquele momento, a dizer a esse mesmo mundo que eu não pertencia ao lado dele. E eu sabia, com uma certeza fria e terrível, que mesmo que ele assinasse o contrato, mesmo que nos tornássemos inimaginavelmente ricos, algo fundamental entre nós tinha sido quebrado naquele avião, e eu não tinha certeza se alguma vez poderia ser consertado. Lembrei-me das conversas que tivemos no início da nossa relação sobre raça, conversas que pareciam pertencer a outra vida, a um casal diferente. Eu tinha sido brutalmente honesta com ele sobre os desafios que enfrentaríamos, sobre os olhares demorados nos restaurantes, sobre os comentários sussurrados nas lojas de luxo, sobre as portas que poderiam fechar-se subtilmente nas nossas caras, tanto a nível social como profissional. Lembro-me de uma tarde específica, sentados num banco de jardim, o sol a filtrar-se pelas folhas, e ele a segurar as minhas mãos com uma convicção que parecia capaz de mover montanhas. "O problema é deles, Lia. Nunca nosso", dizia ele, os seus olhos a brilhar com uma sinceridade que me desarmou. "Eu amo-te, e essa é a única bússola de que precisamos. Enfrentaremos qualquer coisa, qualquer pessoa, juntos." A palavra juntos ecoava agora na cabine pressurizada como uma piada cruel. Onde estava aquele homem? Onde estava o guerreiro que prometeu ser o meu escudo contra o mundo? Ele tinha sido engolido, substituído por este estranho assustado e encolhido, a fazer reverências a um dinossauro preconceituoso por um punhado de ouro. A parte mais dolorosa, a que me revirava o estômago, era a vergonha. Não apenas a minha, que era uma ferida aberta e latejante, mas a dele. Eu via-a no seu rosto cada vez que ele se atrevia a olhar para mim. Estava na forma como a sua mandíbula se cerrava, na maneira como evitava o seu próprio reflexo no ecrã escuro do portátil. Ele estava envergonhado do seu medo, envergonhado da sua fraqueza abjeta. E essa vergonha era um veneno, um ácido a corroer a base de tudo o que tínhamos construído. Ele não estava apenas a esconder-me do Sr. Almeida. Ele estava a esconder a sua própria falta de coragem de si mesmo, e estava a usar o meu corpo, a minha identidade, a cor da minha pele, como o escudo por trás do qual se escondia. A turbulência começou subitamente, uma sacudidela violenta que fez tilintar os copos na cozinha. O avião tremeu, depois mergulhou ligeiramente, um solavanco que arrancou um grito baixo de um passageiro mais à frente. O sinal de apertar os cintos acendeu-se com um ping autoritário. Instintivamente, um reflexo forjado ao longo de anos de intimidade e confiança, a minha mão voou para procurar a de Marcos, um gesto tão natural como respirar, procurando o conforto e a segurança da sua presença. Mas parei a meio do caminho. A minha mão pairou no espaço vazio e frio entre nós, os dedos suspensos e trêmulos. Não podia tocá-lo. Eram as regras dele, as regras do nosso novo e grotesco jogo. Recolhi a mão e agarrei o meu próprio braço do assento com tanta força que os meus nós dos dedos ficaram brancos. O avião mergulhou novamente, e o meu estômago revirou, mas não foi por causa do movimento do ar. Foi pela solidão avassaladora e absoluta que me engoliu naquele momento. Eu estava presa a 10.000 metros de altitude, ao lado do homem da minha vida, e nunca me senti tão completamente sozinha. Quando faltava cerca de 1 hora para a aterragem, levantei-me. A necessidade de escapar do meu assento a tornar-se uma urgência física. Precisava de um momento para respirar ar que não estivesse saturado com a sua culpa e o meu desprezo.
A casa de banho era minúscula, claustrofóbica, as paredes a parecerem fechar-se sobre mim, mas era um santuário. Tranquei a porta e apoiei-me contra ela. O som do meu próprio coração a martelar nos meus ouvidos. Olhei para o meu reflexo no espelho, iluminado pela luz fria e artificial. A mulher que me encarava era uma estranha. Parecia exausta. Os seus olhos vermelhos e inchados de lágrimas não derramadas e de uma raiva incandescente. Onde estava a minha força? A minha dignidade? Eu tinha permitido que isto acontecesse. Tinha tirado o anel. Tinha ficado em silêncio quando Almeida me catalogou como uma peça de mobiliário. Tinha desempenhado o meu papel na minha própria humilhação. A náusea voltou, mais forte desta vez, uma onda amarga a subir pela minha garganta. Abri a torneira e lavei o rosto com água fria, salpicando-a repetidamente como se pudesse lavar a sujidade da sua cobardia da minha pele. Respire fundo, Lia. Ordenei a mim mesma. Tu és mais forte do que isto. Quando finalmente me recompus e abri a porta, quase colidi com Marcos. Ele estava ali, à espera do lado de fora, a sua figura alta a bloquear o corredor estreito. A proximidade forçada era insuportável. O seu cheiro familiar, a sua presença física, tudo o que antes me confortava, agora parecia uma violação. Precisamos de falar, disse ele, a sua voz baixa e urgente, os olhos a implorar. Não aqui, sibilei. A voz um fio de navalha, tentando contorná-lo. Mas ele não se moveu, bloqueando o caminho, criando uma cena silenciosa. Lia, eu estraguei tudo. Eu sei disso. Entrei em pânico. Quando vi o nome dele na lista de passageiros, a minha mente entrou em curto-circuito. Tudo em que conseguia pensar era no meu pai, no que este negócio significa para o legado da nossa família. E a nossa família? Interrompi, a minha voz um sussurro feroz, carregado de todo o veneno que sentia. A família que nós os dois estamos a construir, a que prometemos um ao outro, nós não contamos? Ou somos apenas um dano colateral aceitável na tua busca desesperada por aprovação paternal e sucesso empresarial? Ele estendeu a mão. O instinto de tocar no meu braço, de me acalmar, a tomar conta dele. Mas depois lembrou-se da sua própria regra estúpida. A sua mão parou no ar, contraiu-se e caiu ao seu lado, derrotada. Aquele pequeno gesto quebrado, aquela hesitação, doeu mais do que um grito. Doeu porque mostrava o quão fundo estávamos neste buraco que ele cavara. Não é assim, disse ele, a sua voz cheia de um desespero que raiava ao patético. Lia, eu nunca quis magoar-te. Na minha mente distorcida pensei que estava a proteger-te dele, do veneno dele. Tu não sabes como ele é. Ouvi as coisas que ele diz em privado, as piadas que ele conta quando pensa que ninguém importante está a ouvir. São vis, racistas, misóginas, imundas. Eu não queria que tu fosses o alvo disso. Não queria ver o olhar dele em ti. A sua confissão, a sua tentativa de se pintar como um protetor, em vez de me acalmar, apenas acendeu um novo fogo na minha raiva. A condescendência era sufocante. Proteger-me? Repeti, a minha voz a subir perigosamente, embora ainda num sussurro. Então a tua solução para me proteger do veneno dele foi envenenar-me tu mesmo? Foi fazeres-me sentir como se eu fosse algo sujo, algo para ser escondido? Marcos, não percebes a ironia monstruosa nisto? O racismo dele é esperado. Ele é um estranho, um fóssil de uma era que se recusa a morrer. O ódio dele não me pode tocar verdadeiramente. Mas tu és o meu marido. A tua traição, a tua cobardia, isso é o que me está a destruir por dentro. Eu consigo lidar com 1 milhão de senhores Almeida. O que eu não sei se consigo lidar é com um marido que não tem a coragem de me defender. Uma comissária de bordo aproximou-se pelo corredor com um sorriso forçado. Senhores, peço que regressem aos vossos lugares. Estamos a iniciar a preparação para a aterragem. A sua interrupção foi como uma cortina a cair sobre o nosso drama. A conversa foi interrompida, mas as minhas palavras ficaram a pairar no ar denso entre nós.
pesadas, irrefutáveis e finais. Voltamos aos nossos assentos no silêncio que era mais profundo e mais frio do que antes. A descida tinha começado, não apenas do avião, mas talvez do nosso casamento também. Enquanto o avião descia em arcos graciosos sobre as luzes cintilantes e quase surreais de Dubai, uma estranha calma apoderou-se de mim. A raiva e a dor ainda lá estavam, a arder lentamente sob a superfície, mas agora estavam cobertas por uma camada de resolução fria e dura como aço. A advogada em mim estava a assumir o controlo, a avaliar os danos, a traçar um plano de ação. Eu sabia o que tinha de fazer. Eu não podia viver assim. Não podia ser a mulher que se encolhe nas sombras para que o seu marido possa brilhar na luz de outro homem. Isso não era um compromisso. Isso não era amor. Era uma anulação. Uma morte lenta da alma. Quando as rodas do avião tocaram no asfalto com um solavanco e o rugido dos reversores encheu a cabine, tomei a minha decisão. Era irrevogável. Marcos virou-se para mim. O alívio de ter chegado em segurança visível no seu rosto. Nós conseguimos, disse ele. A sua voz, um sussurro esperançoso, como se a provação tivesse terminado com o fim do voo. Que ingênuo. Para mim, estava apenas a começar. Marcos, disse eu, a minha voz firme, calma e clara, pela primeira vez em horas. Cada palavra era deliberada. Quando sairmos deste avião, vou apanhar um táxi e ir para um hotel diferente. Podes ir para o vosso. Podes tratar do teu negócio. Podes assinar o teu contrato multimilionário. Desejo-te sucesso. Mas eu não vou participar mais nesta farsa. Quando voltares para casa, se voltares para nossa casa, teremos de ter uma conversa muito séria sobre se ainda temos um futuro. O rosto dele desmoronou-se. A cor sumiu das suas bochechas, deixando-o com um ar pálido e doente sob as luzes da cabine. Lia, não. Por favor, não faças isso agora. Eu preciso de ti aqui. Não, corrigiu, a minha voz sem qualquer inflexão, impiedosa. Tu precisas da doutora Santos, a tua colega silenciosa, profissional e obediente. Ela talvez esteja disponível para consultoria, a sua tarifa horária habitual, mas a tua esposa, Lia Andrade, não está disponível neste momento. Ela tem demasiado respeito próprio para se contentar com isto. O sinal de desapertar os cintos acendeu-se com o seu asterisco pingo familiar, e o som de dezenas de cintos a serem desapertados encheu a cabine. Foi um som de libertação para todos os outros. Para nós, soou como o clique de uma fechadura a abrir-se, a separar-nos. As pessoas começaram a levantar-se, a pegar nas suas bagagens dos compartimentos superiores, o ruído da vida normal a invadir a nossa bolha de miséria. O nosso pequeno drama estava a chegar ao fim, e o mundo real, com as suas consequências muito reais, estava a chamar. Levantámo-nos para sair. O movimento mecânico. O Sr. Almeida estava algumas pessoas à nossa frente na fila para sair, já a falar ao telemóvel com a sua voz de barítono, a dar ordens. Marcos olhou para ele, depois para mim, e o pânico, que tinha sido substituído por desespero, regressou em força aos seus olhos. Ele estava fisicamente preso entre a rocha da sua ambição e o lugar duro do nosso casamento em ruínas, e o corredor estreito do avião parecia a metáfora perfeita para sua situação. Por um momento fugaz, senti uma pontada de pena por ele, por aquele homem encurralado pela sua própria fraqueza, mas sufoquei-a impiedosamente. Ele tinha feito a sua escolha, tinha escolhido o medo em vez do amor. Agora, tinha de viver com as consequências. Enquanto nos movíamos lentamente pelo corredor, passo a passo, o Sr. Almeida desligou o telemóvel e virou-se. O seu olhar a varrer os passageiros atrás de si. Ele deu um aceno de cabeça a Marcos, um gesto entre um superior e um subordinado promissor. Andrade, vemo-nos no hotel. O meu motorista está à nossa espera lá fora. Ele pode deixar a sua colega no hotel dela, não há problema. Era o momento da verdade.
A encruzilhada. A oportunidade perfeita para Marcos cimentar a mentira, para me empurrar para fora do carro e da sua vida durante os próximos dias. Ele podia simplesmente concordar com um sorriso, e eu desapareceria, tornando a sua vida infinitamente mais fácil, talvez para sempre. Eu vi a luta no seu rosto, a guerra a ser travada atrás dos seus olhos. O seu pomo de Adão subiu e desceu. Ele olhou para o rosto imponente e expectante de Almeida, o rosto do seu futuro. Depois olhou para mim, e no meu olhar ele não encontrou súplica, nem raiva, nem um ultimato, apenas uma aceitação cansada e gélida do inevitável. Foi talvez essa resignação, essa minha recusa em continuar a lutar por ele, que finalmente o quebrou. Ele respirou fundo, um som que pareceu ecoar por toda a cabine subitamente silenciosa. Um sopro de ar que continha o peso de 2 gerações, de um futuro por escrever e de um presente a ser quebrado. Vi o músculo na sua mandíbula contrair-se, uma última batalha a ser travada por trás dos seus olhos. Então, ele fez algo que me chocou até ao âmago. Algo que desfez o guião que a minha mente ferida já tinha escrito para o resto da nossa vida. Ele estendeu a mão, não com a hesitação de um culpado, mas com a determinação de um homem a reivindicar a sua alma. A sua mão encontrou a minha, que repousava fria e inerte no meu colo, e entrelaçou seus dedos nos meus, ali mesmo, à vista de todos, à vista do Sr. Almeida. O contato da sua pele quente e firme com a minha enviou uma corrente elétrica através de mim. Um choque que não era de raiva, mas de pura estupefação. Aquele toque, um gesto que ele me negara durante 12 horas torturantes, agora era uma declaração de guerra pública. Na verdade, Sr. Almeida, disse Marcos, e a sua voz, para meu espanto, soou surpreendentemente forte e calma, desprovida da subserviência trêmula que ele demonstrara antes. Havia um novo timbre nela, um laço que eu não ouvia há muito tempo. Houve um mal-entendido. A doutora Santos não precisa de um carro separado. Ele fez uma pausa, o seu polegar a desenhar um pequeno círculo reconfortante nas costas da minha mão. Um gesto tão íntimo e tão desafiador que prendeu a respiração na minha garganta. Ele apertou a minha mão com mais força, como se estivesse a ancorar-se em mim, na nossa verdade, porque ela vai ficar comigo. Ela é a minha esposa, Lia Andrade. O silêncio que se seguiu foi absoluto, denso, um vácuo que sugou todo o som da cabine, desde o zumbido dos sistemas de ventilação até aos murmúrios dos outros passageiros. O tempo pareceu parar, esticando-se num momento de clareza brutal. O rosto do Sr. Almeida, que até então exibia uma máscara de curiosidade paternalista, transformou-se numa paisagem de emoções gélidas. Vi a curiosidade branda dar lugar a uma incompreensão fria, que rapidamente se solidificou numa máscara de puro desdém, tão profundo e tão arraigado que parecia ter sido esculpido em gelo. Os seus olhos azuis e penetrantes moveram-se lentamente das nossas mãos entrelaçadas para o meu rosto, com um desprezo que me fez sentir como uma mancha numa tapeçaria imaculada, e depois para o de Marcos, com o olhar de um rei a observar um traidor. Não houve uma explosão. Foi algo muito pior. Foi um desprezo silencioso, gelado e calculista, que era mais devastador do que qualquer grito. Sua esposa? Disse ele, a palavra a sair da sua boca como se tivesse um gosto amargo, como se fosse um veneno que ele fosse forçado a provar. A pausa antes da palavra foi um abismo, carregado com o peso de impérios, linhagens e preconceitos antigos. Entendo. E foi tudo o que ele disse. Entendo. Uma única palavra que funcionou como uma sentença de morte. Não havia necessidade de gritar, de insultar, de negociar. Naquele entendo estava a rescisão do contrato, a anulação de um futuro, o fim de um legado. Ele simplesmente virou-se, sem mais um olhar, e continuou a andar. A sua postura rígida e impecável
a transmitir uma demissão tão final e tão absoluta como a queda de uma guilhotina. Num instante, eu soube. O negócio estava morto. Anos de trabalho do seu pai, o sonho da sua vida, a sua carreira meteórica, tudo evaporado no ar reciclado de um avião a 10.000 metros de altitude. Marcos ficou ali parado por um momento, a olhar para as costas de Almeida afastar-se. A sua mão ainda segurar a minha com uma força que era quase dolorosa, mas que eu acolhi. Ele não parecia devastado, não parecia zangado. Ele parecia livre. O peso do mundo, a sombra do seu pai, o jugo de Almeida, tudo parecia ter sido levantado dos seus ombros. Ele virou-se para mim e, pela primeira vez desde que embarcamos, viu meu marido de volta. Não o executivo ambicioso, não o homem assustado, mas o homem com quem me casei. Os seus olhos estavam claros, lavados de pânico e cheios de um arrependimento tão profundo que me partiu o coração, mas também de um amor feroz e inabalável que começou a remendá-lo. Lia, disse ele, a sua voz a quebrar-se na última sílaba, o nome a sair como uma prece. Desculpa. Desculpa por ter sido um covarde. Desculpa por te ter magoado. Tu tinhas razão. Tu tinhas razão em tudo. Nenhum negócio no mundo vale o que eu te fiz passar. Nenhum legado vale a pena se eu te perder. As lágrimas que eu tinha segurado por tanto tempo, as lágrimas de raiva, de humilhação e de dor, finalmente vieram, mas a sua natureza tinha mudado. Já não queimavam, elas limpavam. Eram lágrimas de alívio, de uma esperança frágil e tremeluzente que eu pensava ter sido extinta para sempre. Tu acabaste de deitar fora tudo, sussurrei eu, a enormidade do seu sacrifício ainda a sentar na minha mente atordoada. Não, respondeu ele, e a sua voz, embora ainda rouca de emoção, ganhou uma força e uma certeza que fizeram vibrar algo dentro de mim. Eu acabei de salvar a única coisa que realmente importa. Naquele corredor de avião, rodeados por estranhos impacientes que se moviam à nossa volta, alheios ao cataclismo e à ressurreição que acabavam de testemunhar, nós começamos a curar-nos. A viagem tinha sido um pesadelo, uma descida aos recantos mais sombrios do medo e do preconceito. Mas talvez precisássemos de descer ao inferno, juntos, para encontrar o caminho de volta um para o outro. Saímos do avião de mãos dadas. Um gesto simples que se sentia como a mais profunda declaração de todas. Deixamos para trás o ar rarefeito de mentiras e medo e entramos no abraço do aeroporto de Dubai. O ar quente e úmido atingiu-nos quando as portas automáticas se abriram, mas pareceu limpo, fresco, real. Na área de chegadas, a multidão agitava-se, mas não havia motorista de fato escuro a segurar uma placa com o nome Andrade. O senhor Almeida tinha desaparecido, e com ele, o futuro que Marcos tinha meticulosamente planeado. A ausência daquele conforto luxuoso era a prova tangível da nossa nova realidade. Entramos na fila para um táxi normal, como pessoas normais, e quando chegou a nossa vez, entrei no carro de cor creme e disse ao motorista o nome do hotel que tínhamos reservado naquilo que parecia ser uma vida passada. Durante a viagem, com a cidade de neon a passar desfocada pela janela, Marcos pegou na minha bolsa, que estava no assento entre nós. Abriu-a com cuidado reverente e tirou o meu anel de casamento do bolso interior onde eu o tinha escondido. A joia brilhou sob as luzes da autoestrada. Um farol recuperado. Ele pegou na minha mão esquerda, que ainda estava fria, e com uma solenidade que me lembrou o dia do nosso casamento, deslizou o anel de volta para o meu dedo. O metal frio pareceu aquecer instantaneamente em contato com a minha pele. Nunca mais, prometeu ele. A sua voz rouca de emoção, os seus olhos fixos nos meus, refletindo as luzes da cidade. Eu nunca mais te vou pedir para tirares isto. Eu nunca mais te vou esconder. Tu és a minha esposa, e tenho orgulho nisso. E o mundo inteiro pode saber, ou pode ir para o inferno. Eu acreditei nele. A sua escolha no avião não fora um gesto impulsivo, fora um realinhamento fundamental da sua alma. Tinha-lhe custado a sua carreira.
talvez a aprovação do seu pai, mas tinha-lhe devolvido a sua honra. E tinha-mo devolvido a mim. Nos dias que se seguiram, Dubai transformou-se. O que deveria ter sido um campo de batalha de negócios, um palco para minha humilhação, tornou-se um refúgio para a nossa reconciliação. Não houve reuniões de negócios nem jantares tensos. Em vez disso, exploramos a cidade como se fôssemos turistas anônimos. Passeamos pelo Souk de Ouro, rindo do quão ridículos ficaríamos com as joias extravagantes, sentindo-nos leves e livres. Subimos ao topo do Burj Khalifa e, enquanto olhávamos para o mundo lá embaixo, uma metrópole de brinquedo a brilhar no deserto, senti que tínhamos deixado os nossos problemas para trás, minúsculos e insignificantes àquela altura. Mas o mais importante, falamos. Falamos durante horas, dias, com uma honestidade crua que não tínhamos tido em anos. Ele contou-me tudo sobre a pressão esmagadora que sentia do seu pai, sobre a sombra do seu legado que o assombrava, sobre o seu medo paralisante de falhar e desapontar o homem que lhe dera tudo. Contou-me sobre a vergonha que sentiu ao perceber a profundidade do preconceito de Almeida, e a vergonha ainda maior que sentiu por ter considerado, mesmo que por um momento, ser cúmplice desse preconceito. Eu contei-lhe sobre a dor da invisibilidade, sobre o terror de pensar que o homem que eu amava me via como um obstáculo, uma complicação. Expliquei-lhe como o seu pedido não foi apenas um insulto, mas uma negação de cada batalha que eu já travei como mulher negra num mundo profissional branco. Colocamos todas as nossas feridas a nu, e no ar salgado do Golfo Pérsico, elas começaram a cicatrizar. Ele teve de ligar ao seu pai e explicar o que aconteceu. Eu sentei-me ao lado dele na cama do hotel, a segurar-lhe na mão, enquanto ele fazia a chamada mais difícil da sua vida. Ouvi o lado de Marcos da conversa, vi o seu rosto a passar pela angústia, pela defesa e, finalmente, por uma calma resoluta. O seu pai, como esperado, ficou devastado, zangado, desapontado. Houve longos silêncios, mas no final da longa e dolorosa conversa, Marcos desligou e olhou para mim, com os olhos marejados. Ele disse que eu sou um idiota por ter estragado o negócio. E depois disse: "Mas fizeste a coisa certa pelo teu casamento, filho. O resto é apenas negócio." Na nossa última noite em Dubai, estávamos sentados na varanda do nosso quarto de hotel, a ver o pôr do sol a pintar o céu de laranja e roxo. O telemóvel de Marcos tocou, o som a quebrar o silêncio pacífico. Era um número desconhecido de Zurique. Ele hesitou, o seu instinto condicionado a prepará-lo para mais más notícias, mas eu acenei com a cabeça para que ele atendesse. A sua conversa foi curta e enigmática. Ele ouviu mais do que falou, dizendo apenas: "Sim, eu sou esse homem. E entendo." Quando ele desligou, tinha uma expressão estranha no rosto, uma mistura de incredulidade e espanto. "O que foi isso?" perguntei, o meu coração a bater um pouco mais depressa. "Não sei bem", disse ele abanando a cabeça lentamente. "Era de uma empresa de private equity, uma concorrente direta da de Almeida. Aparentemente, um dos seus vice-presidentes seniores estava no nosso voo, sentado na fila atrás de nós. Ele viu tudo. A conversa com Almeida, a minha decisão. O meu coração parou por um segundo. Ele disse que o seu CEO acredita que o caráter é capital e que qualquer homem que tenha a integridade de sacrificar um negócio de 9 dígitos pela sua esposa, à frente de toda a gente, é o tipo de homem com quem ele quer trabalhar. Ele quer encontrar-se comigo em Londres na próxima semana." Olhámo-nos um para o outro, estupefactos. Era surreal, uma reviravolta do destino que parecia tirada de um filme. Mas, de alguma forma, fazia sentido. No mundo dos negócios impiedosos, a decência tinha se tornado uma mercadoria tão rara que era valiosa. O ato de coragem de Marcos, nascido do desespero e do amor, não fora um suicídio de carreira. Tinha sido a sua melhor carta de apresentação. Voltamos para casa não como um casal que tinha perdido uma oportunidade de uma vida, mas como um casal que tinha encontrado uma segunda oportunidade na sua. A viagem a Londres foi um sucesso. O novo negócio era melhor, mais ético,
construído sobre uma base de respeito mútuo com pessoas que valorizavam Marcos não apenas pela sua perspicácia, mas pelo seu caráter. O nosso casamento não era mais um segredo ou um passivo, era uma força. Tornou-se a história que Marcos contava para explicar quem ele era. O incidente no avião tornou-se uma parte da nossa mitologia pessoal, um lembrete sombrio do que quase perdemos e uma celebração do que ganhamos. De vez em quando estamos num lugar público, ele aperta a minha mão com um pouco mais de força, ou olha para o meu anel e sorri. São pequenos gestos, mas dizem tudo. Dizem, eu vejo-te, eu escolho-te, sempre. Aquele voo terrível com a sua ordem chocante quase nos destruiu, mas, no final, forçou-nos a confrontar a verdade mais feia sobre o mundo e a verdade mais profunda sobre nós mesmos. E ensinou-nos que o maior erro que poderíamos cometer não era revelar o nosso casamento, mas sim escondê-lo. O nosso amor não era uma fraqueza a ser ocultada. Era a nossa maior força, a nossa verdadeira riqueza, o nosso legado duradouro.